seja com todos, amém? Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Quem está sentado do lado de alguém cheiroso aí? Amém? Quando não tem o cheiro do perfume, tem o cheiro suave de Cristo, amém? Então, por natureza, o crente ele é cheiroso, amém? Louvado seja Deus, né, por esse tempo que nós temos nessa noite de poder adorar a Deus, de poder aprender, né, a palavra de Deus, né, compartilhar a palavra de Deus. Que um dos momentos que eu acho mais lindo na nossa vida é o momento da adoração. Olha para quem está do teu lado e diz assim: adoração. Fala-se, a maturidade é espiritual de uma pessoa, ela é medida pela capacidade da pessoa ela adorar a Deus. Eu não sei você, mas a minha vida é cheia de probleminhas. É uma luta aqui, é uma outra luta ali, é uma luta na segunda, na terça, na quarta. São várias. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, terei outras em março, mas nada disso pode roubar a minha adoração. E quando a gente olha para a nossa vida e a gente vai ficando sem motivo de adorar, isso mostra que o nosso coração ele não está em Deus, ele está nas coisas. E mesmo que as coisas elas estejam muito difíceis, mesmo que as coisas elas estejam muito complicadas, nós não podemos perder a oportunidade de dizer ao Senhor obrigado, nós te agradecemos, eu louvo o Senhor. Sabe, querido, olha, nós temos muitas lutas na nossa vida, às vezes uma conta, às vezes um problema de saúde, mas você já parou para pensar quantos motivos você tem para agradecer? Às vezes a nossa vida é cheia de coisas, né? É igual despesas e receitas. No final, a receita ela é maior, né? As despesas elas precisam ser menores. Assim é a vida de cada um de nós. E a gente precisa agradecer a Deus. E tem uma verdade que a gente nunca deve desapegar dela, que é essa: Deus sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele é o quê? O nosso pastor, e nada vai nos faltar. Quando nós confiamos a nossa vida nele, por mais difícil que esteja, você pode ter certeza, o nosso pastor, ele não falha. Ele vai chegar com provisão. Às vezes, em um momento da nossa vida, nós não vamos ter tudo o que nós precisamos. Estou falando, em um momento da nossa vida, nós não vamos ter tudo o que precisamos, mas nós vamos ter tudo que nós necessitamos naquele momento, até o momento de nós termos tudo que sonhamos e desejamos na nossa vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele deseja satisfazer o desejo do nosso coração. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: Deus, ele quer satisfazer o desejo do seu coração. Isso significa que se a gente tem sonho, Deus ele quer trazer esse sonho à existência. Se a gente tem planos, Deus ele quer fazer com que esses planos dele aconteçam. Quando a gente chega em Jesus, muitas vezes a gente chega morto, desanimado, frustrado, sem esperança, sem expectativa. Por quê? Porque a gente já tentou várias vezes, de várias maneiras, e não deu certo. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Olha, quando você para de sonhar, você para de ter fé. Quando você para de ter fé, você começa a impedir Deus de agir na sua vida. Eu quero dizer para você, olha, continue sonhando, continue crendo, continue buscando, porque, querido, nada que nós fazemos no Senhor é igual. Deus ele tem muitas coisas preparadas para mim e para você. Amém? Sabe, olha, quando você para, você às vezes está jogando fora um esforço de uma vida. Tem pessoas aí que têm 8 anos orando por algo. Tem pessoas aí que têm 10 anos orando por algo. Tem pessoas que têm alguns meses, alguns dias.
Mas eu quero dizer, se você começou a orar por algo, e se você busca algo, e se você está no caminho, uma certeza você pode ter: logo, logo, brevemente, você vai alcançar isso na sua vida. Mas se você desistiu e começou a viver pelo acaso, o que significa viver pelo acaso? O que acontecer, tá bom, eu estou satisfeito. E a nossa vida não é assim. Deus, Ele planta sonhos no nosso coração. Amém? E eu quero declarar aqui que Deus, Ele tem plantado muitos sonhos no seu coração. Às vezes Ele está entulhado, como os poços de Isaac, está entulhado, jogaram pedras. E porque jogaram pedras ali, você tem duas opções: ou você aceita, ou você continua furando poços. A Bíblia diz que ele continuou fazendo o quê? Furando poços. E todo poço que ele furava, viu o inimigo e entulhava. Ele furava mais um, dava na água, viu o inimigo e furava. Mas chegou um momento que Deus diz assim: agora ninguém mais vai entulhar os seus poços, ninguém mais vai parar a sua vida, ninguém mais vai bloquear você. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente avança, a gente está dizendo para Deus: eu não vou parar, porque eu sei que o Senhor está comigo. E quando você desiste, você está esquecendo de que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo. Como Josué, capítulo 23, verso 14, olha, nenhuma das promessas que o Senhor fez, nenhuma delas ficou sem cumprir. Deus, Ele cumpre as promessas. Eu quero dizer para você: olha, não deixe nada roubar a sua adoração. Adore chorando, adore sentindo dor, adore às vezes com conflito, mas adore. Isso mostra o seu amor por Deus, a sua confiança em Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? No dia 29 e 30, nós vamos ter aqui na igreja, queridos, olha, um encontro radical Dunamis. E eu acredito que eu e você precisamos queimar por Deus. Tem muitas pessoas que, quando a gente fala de queimar, de batismo no Espírito Santo, as pessoas elas só pensam em falar em línguas, elas só pensam nos dons espirituais que se manifestam, elas só pensam nisso, e elas esquecem que quando nós somos cheios de Deus, nós adquirimos coragem, habilidade, capacidades grandiosas que Deus vai liberando na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa o quê? Vencer todos os obstáculos da nossa vida. Ser cheio de Deus é como um carro cheio de gasolina, preparado para uma grande viagem. Ele não vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque ele está abastecido. Então, nesses domingos que antecedem o encontro radical, eu quero falar para você sobre o Espírito Santo. Eu quero que você comece a ter um desejo no seu coração por encher de Deus, por ter uma experiência com Deus. Sabe por quê, querido? Porque na igreja as pessoas elas acostumam ir lá na fonte, elas bebem, sentem algo, elas deixam apagar e a vida dela fica um reboliço. Aí logo ela vê: eu não aguento mais. Aí elas vão lá e buscam mais um pouco. A nossa vida, ela não foi feita para ser altos e baixos espiritualmente. Ela foi feita para ser o quê? Um aclive. Ela precisa ter um crescimento contínuo. Por menor que seja, por simples que seja, a nossa vida ela precisa ter o quê? Um crescimento contínuo. Vou dar um exemplo. Todo ser humano, quando ele nasce com uma determinação, que é: ele vai nascer e naturalmente, se ele se alimentar bem, se ele comer bem, se ele dormir, se ele fizer criar um estilo de vida normal do ser humano, logo ele vai ter um crescimento normal. Ele vai deixar de ser uma criança, logo ele vai se tornar um adolescente, de adolescente ele vai se tornar um jovem, ele vai criar toda a estrutura, e ele precisa apenas de quê? Alimento, respeitar as regras, respeitar os princípios. Só que muitas vezes em Cristo a gente vive de derrota. Quando chega uma derrota a gente para.
E eu quero dizer algo para você: quando algo difícil acontece na sua vida, mais ainda você precisa do poder de Deus na sua vida. Quem entende isso aí, diga glória a Deus. Amém? Você vai ver na Bíblia os homens que foram batizados com o Espírito Santo, eles tinham algo em comum. E eles tinham algo parecido comigo e com você. Eles não pararam de ter lutas, eles não pararam de ter dificuldades, eles não pararam de ter problemas, eles não pararam de ser perseguidos, mas eles não pararam. E porque eles não pararam, confiaram, se mantiveram em Deus, o que aconteceu? Cada um deles viveu e experimentou tudo que Deus tinha para ele. Quem crê que Deus tem algo grande para você, diga glória a Deus. Repita com o pastor, assim: o grande de Deus só é possível se Deus nos ajudar. Amém? João 15, verso 5, a Bíblia diz bem enfaticamente, ele diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. E eu queria que nesses domingos você começasse a ter desejo. Você sabia que a coisa mais importante na vida do homem é o desejo? Quando você tem um desejo, ele é aflorado dentro de você, aquilo ali ele te dá força, aquilo ali te dá ânimo, aquilo ali é a força propulsora que faz você se movimentar em direção ao seu objetivo. Mas quando você não tem um desejo, você para. A gente precisa ter um desejo. Quem tem o desejo de experimentar coisas grandes em Deus, ele diga glória a Deus. Amém? Eu quero dizer para você, querido, que o segredo da nossa vida está na presença de Deus. Quando nós nos encontramos em Deus, nós encontramos tudo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que toda sorte de bênção já foi liberada para mim, para você, onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós nos encontramos em Deus, a nossa vida ajusta. Quando nós estamos perdidos, nós estamos o quê? Nós estamos atrapalhando o tempo de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, a partir do verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 17. Olha só, querido, o que diz aqui: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na minha tradução aqui está dizendo humanidade. Todos os seres humanos terão a oportunidade de experimentar esse batismo. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens, eles terão visões. Os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Verso 20: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai ser o quê? Salvo. Feche seus olhos aí no seu lugar por um instante, papai querido. Eu louvo o Senhor pela tua palavra. Ela é espírito e vida. Ela é mais penetrante do que uma faca de dois gumes, Senhor, capaz de dividir alma e espírito e de expor as intenções do coração humano. Eu sei, Pai, que ela pode transformar a nossa vida e mudar nosso destino. Eu peço, Pai, que nesta noite, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa me habilitar para que eu possa, meu Deus, meu Pai, transferir a Tua mensagem para os Teus filhos de forma clara,
E eu peço que o mesmo Espírito, Pai, que habita neles, possam permitir com que eles compreendam esta verdade, Pai. E compreendendo, eles possam, Pai, experimentar o resultado, meu Deus, meu Pai, o benefício da Tua palavra. E eu repreendo e cancelo toda ação maligna, todo poder de Satanás que tentar arrebatar a palavra do coração dos Teus filhos. E nós ordenamos que todo mal desapareça deste lugar. E declaramos, Pai, este ambiente um ambiente de glória, um ambiente, meu Deus, onde o Teu Espírito Santo Ele tenha liberdade, Pai, de fazer a obra. Se tem alguém que entrou aqui doente, preocupado, angustiado, enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, como diz em Marcos 16, verso 20, coopera com ela, Senhor, fazendo sinais e maravilhas no meio do Teu povo, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Querido, um dos dias mais gloriosos que já aconteceu nessa terra, ela aconteceu um pouco mais de 2000 anos atrás, quando aconteceu o Pentecostes, ali em Jerusalém. O Pentecostes, querido, foi um grande divisor de águas na vida da humanidade. Porque naquele momento onde acontece o Pentecostes, o homem, ele tem a oportunidade de não mais viver pela sua própria força, de não mais viver pela sua própria capacidade, mas que a partir daquele momento todos poderiam ser revestidos de Deus e poderiam a partir daquele momento, ser capacitados, habilitados por Deus a viver coisas grandes, não apenas na sua vida, mas fazer coisas grandes através da sua vida. Porque o Pentecoste, querido, é a inauguração da igreja, a inauguração dessa dispensação que a gente vive hoje, chamada dispensação da graça, ou também, alguns vão dizer, a dispensação eclesiástica, que é o período da igreja na terra. Ela começou há um pouco mais de 2000 anos atrás, e esse tempo da igreja é o tempo onde a Bíblia chama do período da graça, o período onde tudo aquilo que Jesus ele fez na cruz, ele recai sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então toda pessoa que ela crê no Senhor Jesus, ela se beneficia de tudo aquilo que aconteceu na cruz. E um dos grandes benefícios é que agora toda pessoa, ela depois de arrepender, de converter, ela pode receber na sua vida o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, a Bíblia diz, olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão o quê? Poder. Receberão o quê? Receberão o quê? 1, 2, 3, 5. Receberão o quê? Poder. Essa palavra no original, poder, significa dunamis, grego, dunamis, que significa habilidade, capacidade, poder de fazer coisas em nome do Senhor. Então Deus ele habilita as pessoas. Se você pegar a Bíblia um pouco antes, em João capítulo 20 e capítulo 21, você vai ver uma cena muito incrível acontecendo ali. Os discípulos que não abandonavam Jesus por nada, eles estavam todos escondidos dentro de uma casa, porque começou-se uma grande perseguição contra a igreja, e eles estavam amedrontados. Por quê? Porque eles estavam sem o seu líder maior. Até aquele momento eles não estavam compreendendo de forma exata as coisas que estavam acontecendo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que ele ressuscita. Jesus faz o quê? Jesus faz o quê, igreja? Jesus ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele não volta para o céu. A Bíblia diz que por um período de 40 dias, ele fica aparecendo em determinados lugares, para determinadas pessoas, para que todos pudessem comprovar a sua ressurreição. Até porque na época, os próprios romanos, os próprios guardas, eles começaram a inventar história, a pagar pessoas para dizer que o corpo tinha sido roubado.
não tinha ressuscitado, não tinha voltado à vida. Então Jesus ele aparece há 40 dias. Depois dos 40 dias, eles reúnem-se com os discípulos no Monte das Oliveiras, o mesmo monte que quando ele voltar na segunda vinda, ele vai vir nos Montes das Oliveiras. Ele reúne com os seus discípulos ali, e a Bíblia diz que ali tem umas 500 pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4. Ali tem umas 500 pessoas ali que viram o Senhor, ele ressurreto. E a Bíblia diz que 2 anjos aparecem ali, eles voltam, Jesus ele volta ao céu. Mas antes de voltar, ele diz assim, olha, que ele derramaria poder sobre todas as pessoas. E a Bíblia diz que desses 40 dias, faltava 10 dias para o dia de Pentecostes, para o dia das colheitas, para a festa das colheitas, ou o início da festa das colheitas. E durante 10 dias, esse povo ele vai para Jerusalém, eles arrumam uma casa. Essa casa é um lugar que cabe aproximadamente 100 pessoas, por isso ganha o nome de cenáculo. E a Bíblia diz que todos os dias, umas 120 pessoas. Quantas pessoas? Quantos dias? Todos os dias, 120 pessoas, eles entravam naquela casa e eles começavam a orar. E a Bíblia diz que quando chegou o 50º dia, ao dia de Pentecostes, aproximadamente 9 horas da manhã, aquele lugar ele é invadido por algo que parecia um vento impetuoso. Invadiu aquela casa. E quando invadiu, pareceu nos céus línguas como de fogo. Isso que tudo é simbolismo, línguas como de fogo. E de repente a Bíblia vai dizer que essas línguas como de fogo começou a repousar sobre cada um deles. E na hora que repousou sobre cada um deles, todos começaram a falar em línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Esse foi um momento glorioso. Você tenta imaginar aquele povo, 9 horas da manhã, todo revestido de poder, no meio daquelas pessoas, pessoas tímidas, pessoas frustradas. E naquele momento ali elas sentiram um impacto tremendo na sua vida. E quando elas recebem aquele impacto tremendo, a Bíblia diz que Pedro, ele levanta, aquele Pedro que já estava pescando, já tinha desanimado, tinha traído Jesus, ele volta em cena. Ele toma novamente o seu posicionamento, o seu chamado, e ele começa ali a fazer a primeira pregação no meio de todo aquele povo. Então eram 120 orando, mas na cidade, porque era uma época de festa, estava repleto de pessoas das nações conhecidas daquela época, porque na época de Pentecostes as pessoas iam para Jerusalém para celebrar essa festa, e eles viram aquela grandiosidade acontecendo, as pessoas elas falando em línguas, e ao falar em línguas, elas estavam falando na linguagem daqueles povos que estavam ali, não era uma linguagem natural do povo de Jerusalém, do povo judeu, o hebraico, era a linguagem de outras nações da terra. E Pedro, ele impactado por aquele batismo, por aquele poder, de dentro dele desapareceu todo o medo. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, olha, quem é batizado verdadeiramente com o Espírito Santo, assim um medo, ele não tem mais poder na vida dessa pessoa. Amém? E ele levanta ali e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele quer dar uma explicação. Por que está acontecendo aquilo? Aí ele vai e lembra de Joel, no capítulo 2, aonde ele diz, olha, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Pedro, o que é os últimos dias? Preste bem atenção. Nós estamos vivendo os últimos dias. Aonde foi inaugurado os últimos dias? No início do Pentecoste, quando a igreja foi inaugurada, ali começou os últimos dias. A era da igreja
igreja sobre a terra é a era dos últimos dias. Ali começou o quê? Um avivamento, e aquele avivamento ele deveria acontecer o quê? Expandir por toda a terra. Como aconteceu? Eu estava estudando esses dias sobre avivamento. Já aconteceram alguns avivamentos contemporâneos. Aconteceu no país de Gales, se não me engano, no ano de 1903. Eu esqueci o nome dele agora, eu sei que tem Evans no final. Uma única pessoa começou a orar, começou a ler a palavra, começou a pregar a Bíblia para a igreja. Ele não pregava lá só que você tem que dar certo na vida, tem que prosperar. Ele pregava a palavra. E eu queria ensinar uma verdade para você aqui hoje. Quem quer prosperar aí, diga glória a Deus. Quem quer que o casamento seja restaurado aí, diga glória a Deus. Quem quer ser uma boa pessoa aí, diga glória a Deus. A gente, querido, só precisa aprender a Bíblia. Só precisa abrir a Bíblia e ler, e entender os princípios e viver os princípios. Então, querido, esse Evans, eu esqueci o nome dele agora, eu estou quase lembrando aqui. Ele começa um período de oração, e ele começa a pregar na igreja, e ele começa a falar, as pessoas começam a vir. E a hora que as pessoas elas vêm, elas começam a ser impactadas pelo Espírito Santo. E em país de Gales, em uma determinada época, a cidade era cheia de bar, era cheio de prostíbulos, e as pessoas que vinham e se convertiam faziam parte desses lugares. O impacto foi tão profundo naquela cidade, em Gales, naquele país, que aqueles lugares foram tudo fechados, porque as pessoas estavam convertendo. E esse avivamento ele durou aproximadamente uns 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. Mas só que a partir daquele avivamento, o que aconteceu? Como se fosse um fogo, as fagulhas de pessoas que foram para lá, elas espalharam. E em 1906, não sei se você já viu falar do avivamento da Rua Azusa, Seymour, né? Eu esqueci, William Seymour. Ele tem uma igreja, ele é negro, né? Tem todo uma época onde está vendo essa questão racial, era terrível, brancos e negros, era terrível, mas tinha a igreja, e eles fazem um culto em determinada casa, e de repente eles começam a orar naquele lugar, e o Espírito Santo vem sobre eles. E como o Espírito Santo vem, que ele começa a vir gente, vem um dia, vem no outro, a casa já foi ficando pequena, já não tinha como reunir ali, já deixou de virar casa, era igreja, e logo teve de alugar um outro lugar, e começou um avivamento, e as pessoas do mundo inteiro vão para aquele lugar, e elas vão recebendo, e a partir delas, as fagulhas do avivamento espalham, e dentro das fagulhas do avivamento, as pessoas que inauguraram a igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil estavam lá, foram lá, receberam, e começa a espalhar essas fagulhas. O avivamento, querido, olha, quando ele vem na nossa vida, nós começamos a ter o desejo de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. As pessoas veem Cristo em nós e espalha. Só que a gente pensa assim, pastor, esse avivamento é para os últimos dias. Não, está acontecendo avivamento em tantos lugares. Em tantos lugares, pessoas sendo impactadas, sendo transformadas, mas tem outros lugares, como muitas vezes nós aqui, nas cidades, nas metrópoles, aonde a vida é um pouco mais fácil, aonde a gente está distraído com um monte de coisas, e nós perdemos o fogo. A chama tem apagado, ou está pouca, ou talvez ela nem exista mais. Então o plano de Deus na era da igreja é o que? Um derramamento do Espírito sobre todas as pessoas. Então aqui é o primeiro ponto da minha mensagem.
O batismo no Espírito Santo, ele é o que? Universal. Ele é para todas as pessoas, de todas as épocas, em todos os momentos, em toda situação. Ele é universal. Então a pessoa, quando ela deseja, ela pode receber. Só que hoje em dia nós ficamos em debates. Se eu não falar em línguas, eu não sou batizado no Espírito Santo. Não é isso que a gente fica em debate? Você sabe como que a gente derruba debate? É quando você para de debater e começa a praticar. Vai orar e vai buscar. Se você orar e não receber, você pode ficar descrente. Mas se você orar de coração aberto, tudo aquilo que as pessoas receberam, você vai receber também. Tem muitas pessoas que não precisam estar na igreja para ser cheias do Espírito Santo. Elas dentro da sua própria casa, com um desejo profundo por Deus, elas são batizadas. Tem alguns pregadores, que contam essa história, dentre eles Benny Hinn. Ele diz que ele era criança ainda, dentro da casa dele. Ele foi batizado, ele recebeu ali o Espírito Santo, ele impactou a vida dele. Muitas vezes as pessoas só não têm o mesmo desejo. E nesses dias as pessoas não têm o desejo. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente vem tão de forma displicente, sem interesse. E eu quero dizer para você, querido, toda vez que a gente sai da casa da gente para vir na igreja, a gente tem que vir, olha, eu quero beber mais, eu quero crescer mais, eu quero me alimentar mais, eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu não venho para passar tempo, eu não venho na igreja para contar mais uma vez que eu vou. Eu estou ali porque eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero me despertar, eu quero ser usado, eu quero ser alguém que Deus possa confiar. Deus está precisando de pessoas que dizem assim para Ele: eis-me aqui, Senhor. Sabe quando Isaías disse isso para ele? No capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu o templo e veio sobre a vida dele, impactou a vida dele. E quando terminou esse mover, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Mas muitas vezes a gente está preocupado com a nossa própria vida. Enquanto você está preocupado com a sua própria vida, você está vivendo uma vida terrível e difícil. Por quê? Porque você acha que as coisas do mundo é só sobre sua vida. Não é sobre sua vida, é sobre um plano. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: existe um plano para você. A primeira coisa, querido, grava, olha, Deus, Ele quer que todas as pessoas, elas recebam o batismo com o Espírito Santo. E precisa. Existe outro debate. O outro debate é esse: olha, no batismo o Espírito Santo veio habitar na minha vida, então eu não preciso do batismo. Querido, olha só, sabe o que significa batismo? A palavra batismo significa imersão. O que significa batismo? O que significa? Quando a Bíblia fala de batismo, o que eu entendo? Quando você recebe o Espírito Santo, querido, é como se... Eu não vou dizer, eu vou explicar, tem muitos detalhes que eu gostaria que você entendesse, mas imagina que você ficasse apenas cheio de água. E Deus não quer que você fique cheio apenas. Deus quer que você transborde. Por que transbordar? Porque Ele quer que aquilo que Ele deu para você alcance outra pessoa. E só vai alcançar outra pessoa se você fizer o quê? Se você for batizado, emergir, mergulhar. Senão você está cheio, nossa, minha vida está boa. Deus, Ele quer usar você. Então a primeira verdade que eu quero que você entenda aqui, querido, é a universalidade. Ele diz que nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias. E eu quero profetizar que até dia 29 e 30 vai acontecer um mover sobrenatural nessa igreja. Deus vai pegar você, Ele vai pegar você por dentro, que Ele vai despertar algo dentro de você tremendo, uma coragem, uma ousadia. Vai abrir seus olhos para você enxergar que Ele tem um plano na sua vida muito maior do que sentar nessa cadeira. Vai ser um instrumento na mão dEle. A segunda coisa, aqui a Bíblia diz: olha, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Sabe o que eu aprendo aqui? A segunda coisa é a diversidade dos dons sendo liberado para todas as pessoas.
palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de milagres, dom de cura, dom de discernimento de espírito, de interpretação de línguas, dom de fé, Ele liberando sobre a igreja. Hoje a gente tenta explicar Deus baseado na ciência, mas a ciência apenas ajuda a confirmar a existência de Deus. A gente conhece a Deus através da palavra, não é através da ciência. A ciência só comprova a existência, mas é a palavra que nos leva a Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é o mestre, o professor, que faz o quê? Nos conduz em toda a verdade. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquela pessoa que às vezes está andando por aí e aquela vozinha lá no interior dele está dizendo o seguinte: olha, não faça isso, seu lugar não é aí, volte para a casa do Pai. Sabe essa vozinha que muitas pessoas, como é pregado ali no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando Estevão está dando aquele sermão, e ele diz para aquele povo ali, se não for engano, no verso 51, ele diz assim: vocês estão resistindo ao Espírito de Deus. Tem muitas pessoas resistindo ao Espírito de Deus. Ele está dizendo: aí não é o seu lugar, essa não é uma vida que eu quero para você, essa não é a forma que eu quero que você viva. E a pessoa está resistindo, está dizendo não, está atrapalhando a obra de Deus. E as pessoas perguntam: pastor, por que o mundo está em trevas? Você já parou para fazer essa pergunta? Quando eu falo em trevas, o mundo é um mundo mau, de pessoas más fazendo maldade. Você sabe por que as trevas elas existem? Elas existem onde não há luz. E o que a Bíblia diz que nós somos? O que nós somos? Mas se você está apagado, quando você está apagado, vira o quê? Trevas. E aonde não tem trevas, não modifica o ambiente de trevas. Então, quando você está apagado, você não modifica nada ao seu redor. Você não modifica as pessoas ao seu redor. Você não modifica a família ao seu redor. Você não modifica a vida dos seus amigos, porque você está apagado. A luz, aonde ela chega, ela se mostra luz, não é assim? Pode estar mais densas trevas. Quando uma luz ela é acesa, o que ela causa naquele ambiente, naquele espaço? Ela clareia. E é isso que Deus ele espera de mim, de você. Então, querido, aqui, olha, nós vemos Deus, olha, Ele quer o jovem, Ele quer o velho, Ele quer todas as pessoas, Ele quer habilitar, Ele quer capacitar, Ele quer usar. Pastor, eu tenho 50 anos, eu não quero fazer. Querido, Moisés começou com 75 anos. Ou melhor, Abraão, começou com 75 anos. Moisés começou com 80 anos. Você vai começar quando? Faça a sua parte. A gente hoje entra na igreja, a gente não entra para buscar Deus, a gente entra para ver se tem alguma coisa ali boa, e se não tem boa, a gente começa a olhar e agora eu quero descobrir o que tem de ruim. Se a gente não busca para mergulhar em Deus, no mundo perfeito nada vai ser perfeito. No mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, o que você vai encontrar é imperfeição. Mas quando Jesus ele chega, Ele muda as circunstâncias, querido, Ele muda tudo. Então olha só, Deus ele quer usar os jovens. Tem algum jovem aí? Diga glória a Deus. Tem alguém mais velho aí? Diga glória a Deus. Eu não chamei de idoso não, mais velho, amém? Deus quer usar você. A diversidade, de idades, de gêneros, Deus ele quer usar, Deus ele quer incendiar.
Só que muitas vezes as pessoas, tem que ser o pastor, tem que ser os líderes. Querido, lá na sua casa você modifica o ambiente da sua casa sendo cheio de Deus. Lá no seu trabalho você modifica aquele ambiente sendo cheio de Deus. Sabe, no ambiente onde você está, você modifica. Tem pessoas que é crente, mas ele está doente. Querido, eu não gosto disso. Olha, pastor, eu preciso sair de determinado lugar porque lá só tem pessoas de outras religiões e eu me sinto um peso espiritual. Sabe por que você sente um peso espiritual? Porque você não está cheio. Se você estivesse cheio, quem ia incomodar eram as trevas, não era você. Pastor, eu não consigo nem ir na igreja. Preste bem atenção, querido. O que é a igreja? A igreja é onde o povo de Deus se reúne para poder fazer o quê? Alimentar. Olha para quem está do teu lado, fala assim, a igreja, fala assim, o prédio é o lugar onde a igreja, que somos nós, nos reunimos para o quê? Alimentar. O que é alimentar? Aprender, crescer, desenvolver. Para quê? Para ativar todo o plano que Deus tem na nossa vida. E Deus tem um plano lindo da sua vida. Você pode cutucar quem está do teu lado? Fala assim, olha, não saia dessa terra sem viver a grandiosidade do plano que Deus tem na sua vida. Não saia desse mundo sem ser usado por Deus, querido, porque Ele tem um plano na sua vida. Pastor, eu sou pequeno, eu sou insignificante, já errei muito. Pode ficar despreocupado. O nosso Deus, Ele é um oleiro que Ele trabalha bem em qualquer tipo de vaso, amém? Ele faz novo. E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você vem para Cristo e começa a acontecer um monte de coisa na sua vida. Eu quero dizer, Deus, Ele gosta de trabalhar. A Bíblia diz que Ele é um martelo. Sabe o que faz com o martelo? Primeiro ele quebra, ele maceta, depois ele amolece o barro e ele vai construindo tudo de novo. Tudo de novo. Ele quer fazer isso. Então a segunda coisa aqui, querido, olha, é a diversidade. Ele quer usar todos. O derramamento do Espírito é para hoje. Ele é universal, é para todos. E Ele quer, querido, aqui, olha, usar todas as pessoas. E Ele diz assim, olha, até o servo, ou melhor, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito naquele dia, e eles o que? Profetizarão. A outra coisa, querida, aqui, olha, é classe social. Deus, Ele vai usar algum tipo de pessoa que tem estudo, que tem dinheiro, que sabe conversar. Não! Deus, Ele quer usar todos. Você sabia que a Bíblia tem vários tipos de escritores? Tem pescadores que escreveram a Bíblia, tem boiadeiros que escreveram a Bíblia, tem reis que escreveram a Bíblia, teve guerreiros que escreveram a Bíblia, pessoas diferentes. E a Bíblia, ela não contradiz. A Bíblia, ela na realidade, ela se completa. Pastor, mas como que pessoas tão diferentes, uma de classe alta, como Daniel, alguém com doutorado, alguém como Paulo, um PhD, e de repente alguém simples também escreveu, e a palavra, ela se ajusta. É porque, querido, olha, nenhum deles fez com sua própria capacidade. Todos falaram e ensinaram, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode te inspirar a tomar decisões importantes na sua vida. O Espírito Santo, ele pode te inspirar a fazer coisas na sua vida, a decidir coisas importantes na sua vida, se você deixar. E ele não é. Então não fique olhando para você, eu sou o mais insignificante das pessoas. Abra sua Bíblia aí, querido, por favor. Vai lá em 1 Coríntios. Já estou encerrando para nós orarmos. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 26, 1 Coríntios,
capítulo 1, a partir do verso 26. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Considere o quê? Repita bem forte, fala assim: vocação. Mais uma coisa, vamos dizer 1, 2, 3 e... mais forte, 1, 2, 3 e... mais uma vez. Considere, leve em conta, pense, analise o que? A vocação de você. Você já viu? As pessoas falam, você é vocacionado a algo. É um dom que você tem, é uma capacidade que você tem, é um chamado que você tem. Então ele diz, considere isso, o que Deus te chamou. Aí a Bíblia vai continuar aqui, olha, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Querido, preste bem atenção. Por que ele não foi chamado? Porque pessoas nobres, que têm conhecimento, que sabem o que geralmente elas fazem, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou ver, e elas não fazem. É por isso que quando Jesus ele veio, ele poderia ir nas escolas e pegar os professores melhores da época, mas ele não fez isso. Ele foi para os lugares simples e pegou pessoas que ele podia confiar. Ele não estava preocupado que as pessoas elas tinham, porque ele estava preocupado se as pessoas elas se arrependeriam e abririam seu coração e diminuiria para que elas pudessem ser usadas por ele. Olha para quem está do teu lado, Senhor, Deus, aquilo que não presta, Deus quer jogar tudo fora e usar você. Amém? E a Bíblia continua dizendo assim, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para fazer o quê? Envergonhar as fortes. E Deus ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, querido, olha, Deus ele quer você vazio, para que ele te faça grande. Ele não precisa de pessoas. Às vezes a gente fica pensando assim, olha, nós precisamos de um artista na igreja, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo outro. Querido, nós precisamos de alguém que diminui para que Deus ele possa ser grande na vida dele. E aqui nesta igreja, querido, tem todas as pessoas que estão aqui. É tudo que esta igreja precisa para poder trazer um avivamento nessa região, para poder impactar muitas pessoas. Está todo mundo aqui, mas aí todo mundo olha para si e diz, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu sou insignificante. E a Bíblia diz que ele pega os pequenos e ele coloca sobre aquele que venceram alguma coisa. Então, querido, aprenda. Primeiro, Deus ele quer batizar todos. Segundo, ele quer a diversidade, homens, mulheres, crianças e jovens. Terceiro, ele quer todas as classes sociais. Todas as classes sociais. E a Bíblia diz aqui, querido, para nós encerrarmos aqui, olha. Quando a Bíblia diz assim, olha, estou lendo aqui em Atos. Eu mostrarei prodígios no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Antes que venha o quê? Antes que venha o quê? Mais forte, antes que venha o quê? Mais uma vez, antes que venha o quê? Diz assim, o dia do Senhor. Qual será esse dia, querido? O dia do Senhor é o dia que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele tem um dia, o dia do Senhor, o dia que ele vai voltar, o dia que ele vai pegar os seus para morar com ele na eternidade. A Bíblia diz que esse mundo, querido, ele vai ter um período de grande tribulação. Quando esse texto está dizendo aqui, olha, esse mundo vai ficar caótico. Preste bem atenção. Em 2019 teve aquele problema lá em Brumadinho. Lembra que tantas pessoas morreram? Vocês já repararam que todo ano tem algo diferente acontecendo? Esses dias os Estados Unidos, agora começou uma onda de calor no Rio de Janeiro.
E a tendência dessa onda de calor, ela inundar não só o Brasil, muitos países, é muito grande. Você imagina o impacto que está causando em pessoas que às vezes têm doença, problema de coração. Você imagina como que as pessoas vão lidar com isso. E a Bíblia diz que antes da grande tribulação, nós teríamos um período que era chamado de princípios das dores, o início, período de sofrimento, que a gente está vivendo esse período. E eu quero perguntar para você, querido, olha, a gente só suporta e vence esses períodos sendo cheio de Deus. Às vezes a gente está vivendo como se não existisse o amanhã. O amanhã ele é mais real do que você imagina. Jesus ele foi humilhado nessa terra. Jesus ele foi massacrado nessa terra. Jesus ele foi pregado em uma cruz nessa terra. Mas da próxima vez que Jesus ele vai vir, ele não vai vir como um cordeiro, ele vai vir como um leão, ele vai vir para triunfar, ele vai vir para julgar. E ele está tentando trazer para ele todas as pessoas que podem, que aceitam essa mensagem. Olha o que diz no próximo versículo para nós orarmos aqui, olha: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será o quê? Salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será o quê? Salvo. Então, querido, eu queria terminar hoje dizendo para você: nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos, querido, olha, de dunamis na nossa vida, do poder de Deus na nossa vida. Talvez você está assim: pastor, eu vivo tanta crise na minha vida. Você precisa do poder de Deus, você vai vencer essa crise. Pastor, eu estou com um problema financeiro na minha vida. Se você for cheio do poder de Deus, Ele vai te dar habilidade para você desenvolver um talento. Amém? Êxodo no capítulo 31, a Bíblia vai dizer, querido, olha, a Bíblia vai dizer que um tal de Bezalel, ele recebeu capacidade para que ele pudesse criar todos os materiais que iam ser usados no templo que Moisés ia construir, no templo móvel, no tabernáculo. Aí você fica falando: meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Se você for cheio de Deus, você vai encontrar quem é você. Você vai destruir suas limitações. O que é limitações? Aquilo que você tem medo de fazer, você vai começar a ter coragem de fazer. E eu queria dizer para você, querido, olha, o avivamento não é só algo que vai mudar o mundo. O avivamento é algo que vai mudar a sua vida primeiro. Então eu queria dizer para você: aprenda a mergulhar em Deus. Queira mergulhar em Deus. Ande com quem deseja Deus. Fique perto de quem quer queimar por Deus. Sabe, queridos, assista menos televisão e leia mais a Bíblia. Tenha mais tempo com Deus. Eu não estou dizendo para você não fazer as outras coisas, faça, mas tenha mais tempo com Deus. Porque, querido, se você permitir com que Deus ele entre na sua vida com poder, ninguém vai parar você. Ninguém vai resistir ao que Deus tem para fazer através da sua vida. No capítulo 7, a Bíblia vai dizer que ninguém poderia resistir à sabedoria de Estevão, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E eu queria hoje motivar você: volta a ter sede, volta a ter fome, volta a ter desejo. Pare de reclamar das pessoas e mergulhe aos pés do Senhor. Ah, querido, você vai ver sua vida mudar. A vida financeira vai mudar. A vida sentimental vai mudar quando você for cheio. Pastor, o que é que isso tem a ver? Filho, nós nascemos para ser espirituais. Olha para quem está do outro lado: nós nascemos para ser espiritual. Pastor, agora o problema é a gente entender o que é ser espiritual. Porque quando a gente fala ser espiritual, o que a gente pensa? Roupinha branca, ninguém pode me tocar porque eu sou especial. Lembra de Jesus? Jesus tocava, Jesus ia em festa, Jesus ele alimentava e comia. A santidade, querido, é você viver plenamente a palavra de Deus. Não é a roupa que você veste. Porque
Porque tem gente que veste uma roupinha e acha que aquilo ali é ser santo. Não é. Mas uma pessoa também santa não veste de qualquer jeito. Amém, querido? Ser santo é estar alinhado com Deus. E eu queria hoje orar com você. Eu gostaria que você voltasse a pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero experimentar a sua glória em profundidade. Tem algumas pessoas aqui, querido. Quem conhece o Gesimiel? O pastor Gesimiel, né? Quem não conhece? Aquele lá. O pastor Gesimiel, quando chegou nessa igreja, era um quadradão. Sabe quadradão? Aquele cara assim, né? Não me toque. Sabe? Ninguém podia tocar nele. Ele era bem retraído. Mas um dia, nós levamos ele para o encontro com Deus. Uma chácara que ele ama muito. Ele tem muitas recordações boas lá. E eu lembro que pessoas assim, né, ela é muito retraída, ela calcula tudo, ela segura a onda, mas lá ela decidiu experimentar aquilo que Deus tinha para ele. E uma das cenas mais bonitas que eu vi no pastor Gesimiel lá, aquele cara sério, todo cheio de cálculos, né, com uma matemática perfeita, perto de uma pilarzinha, chorando e rindo, como um menino, uma pilarzinha. Aí hoje eu olho para ele, uma pessoa que passa muitas dificuldades, muitos problemas, mas está firme, e você pergunta: pastor, por quê? Porque é Deus que nos sustenta. E às vezes você está tentando achar uma pessoa que te sustenta, um trabalho que te sustenta, e não é isso que te sustenta, é Deus que te sustenta. Se você aprender isso e for cheio, eu quero dizer para você: você não vai ser uma pessoa dependente, mas você vai ser uma pessoa que vai ajudar pessoas que têm dependência, porque é isso que vai mudar a sua vida, ser cheio de Deus. Amém? E eu queria hoje orar com você. Eu queria pedir para que Deus pudesse encher a sua vida no nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, tua palavra diz que quando o Senhor voltou, Pai, o Senhor enviou o Espírito Santo sobre a terra, para que pudesse habitar na vida de todo aquele que fosse lavado e remido no teu sangue. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, encha a minha vida com teu Espírito Santo. Fala assim: a coragem que eu preciso, a habilidade que eu preciso, encha a minha vida agora. Diz para ele, diz assim: Senhor Jesus, esses tempos de fraqueza e angústia, eu declaro que eles estão anulados da minha vida, porque a partir de hoje eu decido ser cheio do teu Espírito Santo. Ergue as mãos e começa a dizer para ele: enche a minha vida, Senhor. Enche a minha vida de ti, Senhor. Aprenda, querido, a orar. Não é força, não é porque você é bom, mas a Bíblia diz que quando as pessoas estavam orando, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio. Ele não vai vir porque você fez um monte de coisas boas hoje, mas ele vai vir porque você deseja ir. Dê verdade para ele. Fale com ele aí. Diz: Senhor, como eu quero, Senhor, como eu quero te conhecer, como eu quero queimar por ti, como eu quero conhecer as profundidades do Senhor, como eu quero entender quem tu és e a tua vontade para a minha vida. No nome de Jesus. Pastor Alex, vem aqui, Pastor Alex. Aleluia.